E hoje nós estamos recebendo um amigo já de meu, pelo menos meu, já de longa data, que é o Elinho Correia. Ele é frequentador do Centro Espírita Luz e Fraternidade, trabalhador da casa, não só de lá, né, mas como do movimento espírita em geral. É um grande amigo ao qual foi convidado e prontamente aceitou a vir aqui transmitir os ensinamentos do Cristo. Então, nós queremos receber você, meu Elinho. Por favor, a casa é sua. Fique à vontade, use o tempo que necessitar, que eu tenho certeza que o pessoal não vai assistir o Big Brother hoje, tá? Boa noite, gente. É uma alegria, viu? A gente tá de volta aqui. Fazia algum tempo que eu não vinha. Mas a gente fica muito feliz, né, de poder, de alguma forma, estar presente. A contribuição é pequena, mas a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, ela tem essa característica, né? Somos todos contribuintes, colaboradores, voluntários dessa causa. E esse trabalho faz com que a gente vá se aprimorando, né? Porque é esse contato sem distâncias, a despeito da gente estar aqui em cima, é só porque a gente é mais cara de pau, né, Valdir? Mas somos todos iguais. E a gente escolheu um tema para falar hoje, que é a respeito da evolução humana. A gente fazer uma reflexão de qual o papel do Espiritismo e, portanto, do cristianismo na evolução humana e até no progresso civilizatório. Será que se isso é possível? Então vamos fazer algumas colocações, espero que a gente possa contribuir, né, com essa reflexão. E a gente vai perceber que desde que o homem, né, sai das árvores, sai da floresta e vai buscar a caverna, quando ele começa a ter a capacidade de raciocinar, de pensar, algumas coisas são importantes a gente frisar. A primeira, ele tinha uma ideia inata de Deus. Todos os estudiosos, os sociólogos, antropólogos que estudaram essas civilizações antigas, percebem claramente o culto, por exemplo, aos antepassados. Os ossos eram enterrados de uma forma a se respeitar aquele ente querido e, ao mesmo tempo, as pinturas rupestres mostravam essa relação do homem com aquilo que a gente durante muito tempo chamou erroneamente de sobrenatural, a espiritualidade, que é algo natural, né? O contato com os espíritos. Então eles faziam isso rotineiramente, tá certo? Algo comum. E os antropólogos, está no livro do Dr. Hermínio Miranda, O Espírito e o Tempo, e ele mostra nos horizontes civilizatórios, mas particularmente no início, que esses seres eles não tinham capacidade de imaginar. É difícil a gente entender isso, porque para a gente é natural. Eu falo uma palavra, antes da palavra muitas vezes se formar como ela é escrita na cabeça da gente, vem uma imagem. Falo uma maçã, todo mundo vê uma maçã. Mas por quê? Porque eu conheço a maçã, né? Eu conheço a palavra e conheço o que ela significa. Agora, aquele pessoal não tinha capacidade de imaginar algo que eles não conhecessem, algo que eles não vissem. Então, quando as pinturas rupestres se referem a cultos, a aparição de espíritos, que existem muitas nesse sentido, é porque elas aconteciam, mostrando que essa relação era natural, tá certo? E outra situação muito comum, e na minha humilde opinião, que sempre caminharam juntos com a humanidade, em quase todo o período a gente vai ver, é a busca pelo conhecer. Então, a questão de buscar a Deus e buscar o conhecer eram coisas que andavam juntos. A gente vê também que nas civilizações antigas, sobretudo na egípcia, a gente vai ver isso com muita clareza. Quem eram os grandes conhecedores de ciências, da astronomia, das ciências inclusive fisiológicas e curativas? Eram os sacerdotes. Eram os mesmos que conheciam a respeito das leis
de comunicabilidade com a espiritualidade eram os mesmos também que eram detentores de grandes conhecimentos. Para se tornar um sacerdote no Egito, por exemplo, era uma iniciação não menor do que 20 anos. 20 anos para se chegar a um nível básico de um sacerdote, qualquer que fosse o período. E todos os faraós faziam esta iniciação, que era muito difícil, muito complicada. E o que a gente vê aqui? E o saber caminhava, então, vamos dizer assim, a ciência, o saber e a espiritualidade, pela maneira mais simples e humilde que fosse, ou com falta de conhecimentos totais, mas ela caminhava junto. Da mesma forma, a gente vai ver em outra civilização, um pouco mais recente que a egípcia, na civilização grega, a gente vai ver que também isso era comum. Era comum que os jovens fossem também, para se tornarem cidadãos, eles precisavam passar por uma cerimônia de iniciação, para conhecer as questões espirituais. Nós vamos ver a relação de Sócrates com a pitonisa, né? Dizendo que ele era o homem mais sábio da época, e ele respondendo a quem foi lhe dar a notícia, e ele disse que devia ser porque ele sabia que nada sabia, não é? Então a gente vai vendo que essa relação, essa dualidade, ela praticamente nasceu com o homem. Religiosidade, ou melhor, espiritualidade e a busca pelo saber, são coisas que andaram praticamente juntas. Mas nós vamos ver que com o advento de Jesus, que mudou o cenário do planeta significativamente, nos traz a ideia da caridade, a ideia de um amor mais profundo. Se a gente buscar historicamente, a gente vai perceber que não existia caridade como a gente conhece. Por mais que a gente ache que o mundo hoje é violento, é desumano, há grandes sementes e há grandes locais, exemplo, a casa que estamos, de locais de propagação da caridade, ou seja, de ajudar ao próximo. Antes de Jesus, esse tipo de comportamento não existia. No máximo, era um romano ajudando a um romano, um judeu apoiando um judeu. Em alguns casos, havia um sectarismo, não era uma caridade, havia um interesse, um sectarismo. A partir de Jesus, ele começa a colocar para a gente, essa é a grande lição dele, para que nos relacionássemos e nos tornássemos, então, irmãos, que eu fizesse ao próximo, qual seja ele, até mesmo ao inimigo, aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Gente, essa propositura levou ele à morte. No entanto, mudou a nossa maneira de enxergar, apesar de demorar séculos, mas vagarosamente nós vamos aprendendo as lições que continuam sendo a boa nova. Mas nós, a despeito desse ensinamento, dos exemplos de Jesus, que não escreveu nada, falou e exemplificou, nós vamos ver que a partir do ano 300 acontece uma coisa interessante, né? No sentido que a Idade Média se inicia no momento, mais ou menos no ano 300, e se alguém aqui já leu o livro Esquina de Pedra, ele conta a história do momento em que há uma ruptura no movimento cristão, como ele vinha acontecendo. Era normal acontecer a comunicabilidade com os espíritos, era normal a espiritualidade superior interferir nos grupos cristãos nascentes, como Paulo apresenta, inclusive no Atos dos Apóstolos, várias intervenções dos espíritos. No entanto, a partir desse ano, de 333 mais ou menos, da era cristã, esse advento da religião se tornar uma ferramenta do Estado, ou seja, ela passa a ser a religião oficial do Estado de Roma, mas ela é absorvida não na sua essência, ela é o que? Ela é absorvida, mas misturada com os hábitos que já eram comuns.
E isso faz dela mais uma ferramenta de controle do que uma mensagem cristã. É só a gente lembrar do que aconteceu na Idade Média. Isso tem alguma coisa a ver com Jesus? A gente empunhar a espada contra aqueles que não pensam em Deus como a gente? A gente tomar terras, violência em cima de violência, destruir famílias, subvertemos a cruz, transformando ela numa espada? Quando que Jesus trouxe essa mensagem na Boa Nova? E a gente vai ver a Inquisição, em que eu dizia, durante a Inquisição, falava, olha, o Valdir é herege, mas o meu interesse era ficar com os bens dele, então eu recebi uma parte dos bens dele e ele ia ser condenado a herege. Sabe por quê? Porque ele ia confessar. Mas como assim? Ia, depois de arrancar as unhas, depois de cortar alguns dedos, ia confessar, né? Ia confessar o que o inquisidor quisesse. Então isso, de longe, não é um ato cristão. E nesse momento, que inclusive os historiadores chamam de a grande noite da humanidade, além dessa subversão da religião, acontece também uma perseguição à nossa capacidade de pensar. Nós não podíamos pensar nesse período, nós não podíamos pensar diferente da igreja. Se a gente observar, no período da Idade Média, não há grandes descobertas. As grandes descobertas ficaram solapadas, escondidas, porque não podia se pensar diferente da religião dominante. E aqui, gente, não é crítica nenhuma à Igreja Católica. Eu tenho a mais absoluta certeza que nós espíritas, sobretudo os bestas que vêm aqui falar na frente, tiveram papel importante nas cruzadas, nas inquisições. Nós somos extremamente devedores da humanidade quanto isso. Então não falo dos outros, falamos de nós. Mas é preciso a gente olhar para o passado para não repetir de novo o mesmo erro. Não podemos repetir de novo o mesmo erro. Dessa forma, nesse período, muito se perdeu. Nós vamos ver, por exemplo, que Giordano Bruno foi queimado. Depois, no nosso século, ou no final do século XIX, não me recordo a data, ele foi perdoado, mas ele já tinha sido queimado lá no século XV, né? Que perdão é esse? E da mesma forma, Galileu Galilei, um astrônomo, um estudioso, por defender que a Terra girava, por defender que a Terra não era plana, ele quase vai também para a fogueira. Só não foi porque ele se relacionava muito bem com o clero, tinha parentes no clero, no alto clero, e ele se desculpa. Ele volta atrás, diferente de Giordano Bruno, ele volta atrás. Não, está certo, a Terra é chata, a Terra é o centro do universo. Então veja só, isso se passaram 1000 anos e isso contaminou demais a gente, essa forma de pensar, essa forma de cultuar a ignorância, e promoveu um distanciamento de algo que tinha dessa dualidade que a gente falou no início. Ou seja, a religião passou a ser a antítese da ciência, porque no final da Idade Média, né, a gente vai ver que surge movimentos, por exemplo, como o Iluminismo, que é um movimento inclusive precursor sobre o ponto de vista intelectual do Espiritismo, mas surge esse movimento, e o renascentismo e tantos outros movimentos de pensadores que repudiaram aquele Deus que lhes era apresentado. Era um Deus que não deixava ninguém pensar, era um Deus que não falava de misericórdia, de amor, não, era um Deus que punia, que vingava, que tomava os bens dos outros, era um Deus que privilegiava alguns em detrimento dos outros. Os pobres não tinham vez, era só quem podia comprar o dízimo no céu. E dessa forma nós tivemos
nasce junto com esse movimento desses homens, algo que foi tão nocivo, talvez, quanto o movimento da Idade Média. Nasce com muita força o materialismo. O homem se acha agora que pode, através das ciências, da filosofia, ter todas as respostas de todos os seus problemas. É verdade isso? Começa então um movimento monista da ciência. Monista porque só acreditam na matéria. Então os cientistas e isso é um paradigma que infelizmente sobrevive até hoje. A despeito de todas as evidências, todas as comprovações, a academia como um todo ainda não aceita os preceitos da espiritualidade. Começa-se a aceitar porque quando o movimento começa não tem como parar, mas a gente pode fazer uma comparação que é a mesma coisa da questão que a gente brincou há pouco da terra chata, né? Tem gente que perdurou até hoje acreditando que a terra era chata. E da mesma forma, as pessoas, mesmo vendo todo o movimento, mesmo cientistas fazendo análises, como o professor William Crookes, Sir William Crookes, faz estudo de 3 anos, se expõe diante da academia dizendo que os fatos espíritas eram reais. Ele foi ridicularizado. Sir Arthur Conan Doyle faz pesquisas a respeito da doutrina espírita. Aksakov e tantos outros vão buscar na essência esses ensinamentos para mostrar que falta algo ao homem. Nós estamos olhando única e exclusivamente o lado menor do nosso conhecimento e da nossa relação com as coisas. A matéria, ela é limitada. A vida, como a gente todos sabem, né, não é nenhuma novidade, um dia ela se acaba e tudo fica para trás. Então, as maiores respostas, elas estão no além-morte. Como em algum tempo estiveram além-mar, quando quiseram fazer as descobertas, as grandes descobertas, era difícil alguém poder afiançar a ideia dos grandes visionários, como Colombo e o próprio Pedro Álvares Cabral, ainda que realizações materiais, porque não estavam à vista, porque não se sentia aquilo como real. E da mesma forma, a ciência se apoderou de uma ideia monista, material, e esquece de olhar com mais atenção as evidências. Muitas vezes esquecemos do método científico e às vezes a gente critica até Descartes, né? A gente usa uma expressão, eu confesso que já usei ela errada várias vezes. A gente fala, poxa, aquela pessoa é muito cartesiana, no sentido de que ela é muito materialista, muito não vê à frente, quando não. Quando aprendi com o Dr. Décio que o Descartes, ele cria o método científico justamente para que a gente analise as coisas que são imponderáveis, diante da frequência do acontecimento, diante de outra maneira de explicar, tem toda uma metodologia para se fazer isso. Mas a ciência ainda assim não acredita. Mas Kardec, né? Desculpa, gente, aqui ainda não chegou em Kardec. Mas a ciência, a tecnologia, a despeito dessa crença monista, a tecnologia evoluiu muito. A gente vê, por exemplo, Thomas Edison. Thomas Edison, se a gente parar para pensar o que era o mundo antes da lâmpada e o que era depois. Alguém já parou para pensar nisso? Nós, enquanto humanidade, antes da lâmpada, a nossa vida era em função da luz solar. Então, as pessoas, de um modo geral, as estradas eram feitas de acordo com as estrelas da Via Láctea na Europa, para ter uma certa iluminação durante a noite. Nosso trabalho era enquanto havia luz. Dormíamos então às 18 horas e acordávamos muito cedo para aproveitar a luz solar.
não tínhamos a vida noturna, que por um lado é bom, mas pelo lado da produção do aprendizado, quando a luz chega através desse iluminado cientista, muda a nossa forma, a nossa forma produtiva, a nossa forma de aprendizado, mas continuamos materialistas ainda, continuamos ligados à matéria. E aí chega Kardec, que todo mundo conhece, sabe, decora inúmeras citações do mestre Lyonês. Ele fala uma coisa que é importantíssimo da gente entender. Basta lembrar que ele, Kardec, vocês sabem, mas a gente gosta de frisar, era um cientista, era fluente em pelo menos 5 línguas, conhecia astronomia, anatomia, física, matemática, era alguém muito avante do seu tempo. Com 24 anos, ele faz um tratado de educação que muda a forma de se ensinar na França. Então, era alguém diferenciado do ponto de vista do pensamento puramente monista, e ele era materialista, até o momento em que ele entra em contato, e a partir daí todos sabem a história. E ele fala para a gente, fé inabalável, só a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então o Espiritismo vem resgatar algumas coisas para nós. Ele vem resgatar o cristianismo, porque o Chico dizia isso, né? Cristianismo ou Espiritismo é o Cristo de novo para o povo. Acho que era isso que ele falava, algo assim. Mas ele vem resgatar, além, que eu acho que é o principal, resgatar o cristianismo para nós que somos assim, São Tomé, né? Eu costumo dizer que o espírita ele é discípulo de São Tomé, né? A gente no espiritismo não fala santo, mas discípulo Tomé, mas nós somos discípulos, sabe por quê? Porque nós não fomos capazes de aceitar o Cristo com o coração. Nós precisamos dessa fé baseada na razão. Nós precisamos ver os fenômenos mediúnicos acontecerem conosco, e muitas vezes queremos só os fenômenos mediúnicos para nos beneficiar. Nós não acreditamos no Espiritismo tão somente, a maioria de nós pelo menos, tão somente por ser a mensagem de volta de Jesus. Não, a gente quer a comunicação com meus parentes que desencarnaram, eu quero a cura da minha doença física. Então nós somos muito mais São Tomé. No entanto, nós vamos amolecendo, né, o nosso coração, procurando entender com mais clareza o que se dá. E aí a gente coloca de novo a pergunta: como pode o Espiritismo influenciar? Vamos falar primeiro do progresso, no sentido inclusive material. Como é que o Espiritismo pode? Imaginemos uma situação hipotética que o Espiritismo passa a ser aceito pela comunidade. Pensemos nas possibilidades que se fariam. Vamos trabalhar com algo prático. Olha só, que os trabalhos de Freud seriam impactados se ele os tivesse realizado à luz do Espiritismo. E Freud teve contato com a espiritualidade. Freud foi contemporâneo a Charcot, que estudava aquelas pessoas, eram mulheres, né, que ele estudava, que ele hipnotizava, e elas davam comunicação mediúnica. Enfim, Freud teve contato com tudo isso. E a divergência dele com Jung era essa questão espiritual. E olha numa comunicação, em um livro alemão, o que ele diz. O ponto de vista, já na espiritualidade, né, é uma comunicação. Do ponto de vista normalmente defendido hoje em dia, que atos maus, está falando da personalidade humana, que ele estudou, que ele trouxe grandes avanços, que os atos maus são resultantes de uma infância em que a pessoa foi ferida. Um ponto de vista para o qual eu muito contribuí, ou seja, ele falava dos arquétipos só desta vida. Os sonhos se referiam aos sinais que ele
percebia nos sonhos só se referiam a essa vida, ele não buscava em encarnações outras. Demonstrou-me aqui totalmente equivocado no plano espiritual, já que o homem é resultante de muito mais do que uma infância mais ou menos feliz. O homem é a soma final das existências terrenas anteriores, que muitas vezes situa séculos antes da vida atual. Os acontecimentos da infância somente constituem a retomada da trilha predominante de cada vida. Então imaginemos se o pai da psicanálise tivesse aceito os preceitos espíritas, nem vamos dizer espíritas, mas tivesse aceitado a espiritualidade, tivesse visto a religiosidade não como uma fraqueza, mas como uma possibilidade de acrescer, será que nós teríamos avançado mais ou não? Eu não tenho dúvida que teríamos avançado muito, até porque seria uma forma do mundo ocidental entender certas questões que são tão comuns no Oriente, e infelizmente o nosso pensamento materialista ocidental invadiu o Oriente e nós não aceitamos o contrário, né? Não foi verdadeiro o contrário. Mas vamos lá, veja isso, a mediunidade de Chico Xavier é algo fabuloso. Tudo que Chico escreveu cientificamente, paulatinamente vem sendo comprovado. Nada até agora foi derrubado, nada que Chico escreveu sob o ponto de vista histórico e científico pôde ser provado que está errado. Um dos exemplos está aqui, na revista Neuroendocrinology, foi enviado um artigo, Dr. Décio e mais uma equipe da AME, se eu não me engano, cinco médicos, está aí os nomes, eles enviaram um material baseados no livro Missionários da Luz, falando da epífise. Quando Chico escreveu o livro, era totalmente um absurdo o que ele falava da epífise para o mundo acadêmico. Tive a oportunidade de ouvir do Dr. Arilex, pessoa culta, experiente, médico e espírita, ele numa palestra, numa apresentação assim, dizer: olha, o André Luiz estava louco quando escreveu isso, a respeito da epífise. Isso em 92, gente, foi logo ali, eu era bem criancinha, mas estava lá. Veja vocês, a ciência agora, tudo que o André Luiz falou da epífise foi provado ipsis literis. O pessoal, então isso daqui mostra que a realidade espiritual não é a questão da epífise, do que ele falou da epífise, a questão é que mostra que a realidade espiritual é inequívoca, que a mediunidade de Chico Xavier não era charlatanismo, era real, verdadeira, e que poderia ter trazido muito mais benefícios se desde então acreditasse nisso. Vocês imaginam a riqueza que existe nas obras de André Luiz a respeito da mediunidade, mas não só de mediunidade, de ciências, de biologia, física, química. Quem já leu aqui o Evolução em Dois Mundos? Quem já leu aqui Mecanismos da Mediunidade? A Evolução em Dois Mundos, gente, tem lá vários fatos que o próprio Dr. Arilex foi confrontar o Chico a respeito, por exemplo, das células, em que se acreditava na época que se escreveu o livro que quem controlava a célula era o núcleo. E o Arilex mais uma comissão foram bater lá na porta do Chico: olha, Chico, você vai ter que corrigir, está errado. Todo mundo sabe que é o núcleo que controla a célula, não o citoplasma. Aí o Chico: dá licença que o André está aqui, eu vou perguntar para ele, porque ele que escreveu, não fui eu. E aí, depois de um tempinho, ele responde: olha, senhores doutores, o André pede desculpa a vocês, mas ele diz que vocês estão errados, e vocês vão perceber um dia. Alguns só perceberam na espiritualidade, porque demorou para se mostrar essa situação. Então, vejam vocês, quanta evolução a gente não realizou.
Estou falando do ponto de vista material. Quanto o Espiritismo podia nos ajudar a entender os mecanismos de várias coisas, não só os mecanismos, não só os mecanismos da medicina, mas de outras ciências, desvendar mistérios que o homem vem colocando há muito tempo tentando entender, trazer possibilidades de se gerar produtividade, por exemplo, de alimento mais limpa, sem uma produção mais adequada. No entanto, o nosso orgulho enquanto ciência, nós nos afastamos, nós deixamos de lado, nós deixamos de galgar novos passos por conta do orgulho, de achar que em nós conseguimos achar todas as respostas. Nós não sabemos nada, gente, nós somos muito ignorantes ainda. Agora, sob o ponto de vista evolutivo, evolução espiritual, evolução moral, vamos tentar entender, só falando de alguns princípios da doutrina. A imortalidade da alma. Se a gente é convicto mesmo da imortalidade da alma, o que muda na nossa vida quando a gente acredita isso? O que será que muda? Porque assim, hoje em dia, né, isso é normal. Eu penso em riquezas materiais, mais saúde. Se eu tenho uma certa riqueza material e saúde, mais beleza, né? Claro, a gente vai para a academia e tal. Então, eu acho que eu sou feliz. Mas eu pergunto, quantas pessoas bonitas, com certa segurança material e com beleza, que vocês conhecem, que estão depressivas? Quantas pessoas dessas não chegaram ao suicídio? Quantas pessoas dessas não tiveram provocaram violências familiares? Ora, se essa é a fórmula da felicidade, não é, né? Não é a fórmula da felicidade, claro que não. Agora, se a gente entende que eu sou um espírito errante, né? Definição de Kardec, espírito errante é aquele que erra. Portanto, se ele erra, ele está no círculo reencarnatório, ele precisa reencarnar várias e várias vezes para quê mesmo? Para aprender, para evoluir. Gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar numa situação. Todos nós, quando nascemos, nós nascemos andando. Dizem aí que uma criança cai cerca de 80 vezes para aprender a andar. Agora, na outra vida eu já andava, não já? Já ou não? Via de regra sim, né? Podia ser aleijado, mas andava. A gente tem muitas reencarnações, sei lá, 300, 400, que a gente já é bípede, andando. Para andar, eu tenho que de novo ensaiar meus passos de novo na infância. Agora vocês imaginam as questões morais. Eu vou passar por inúmeras dificuldades para testar o meu aprendizado, para reforçar, para fortalecer, para exercitar, aí para eu ser um homem moralizado. E não podemos nos enganar. A felicidade só mora com a pessoa que é moralizada. Vocês concordam ou não? Como que uma pessoa que não tem moral, ela é feliz? Ela olha para o outro, ela quer o que é do outro, ela quer a beleza, ela quer o carro, ela quer possuir, ela quer ter, quer competir. Ela não é feliz. A pessoa moralizada, ela sabe o lugar que se encontra, como dizia João Luiz dos Santos através do seu Rolando. Você mora no endereço certo, na família correta e no tempo que é agora. Por quê? É o que você precisa viver, é o que você precisa passar. Então a imortalidade da alma, quando a gente entende isso, eu sei que eu sou um ser que eu vou ter oportunidades de me reacertar. E é um dos princípios da doutrina espírita, né? A comunicabilidade dos espíritos, ela nos traz inúmeras possibilidades.
Uma da comprovação da existência da espiritualidade, que é contestada, que é duvidada, mas não importa. Mas a gente, por exemplo, traz fatos históricos para a gente. De novo, Chico, que não dá para citar outro. Todos os livros do Emmanuel, né, históricos, a gente pode confiar, não precisa ter dúvida. O grupo do Divaldinho, do Saber, se eu não me engano, o Marco Antônio, eles fizeram uma análise do livro há 2000 anos, e apesar de muitos historiadores disserem, por exemplo, que Públio Lentulus não existia, porque não encontrava-se evidências, porque a história romana foi muito quebradiça, não tem um arquivo histórico da civilização como a gente tem hoje. No entanto, foram encontrando sufixos, eles encontraram 200 evidências históricas comprovadas no livro, só no livro há 2000 anos. Então, se a gente assimila isso, a gente vai errar menos, a gente vai aprender a história de uma forma diferente da que o vencedor contou, né, Valdir? Porque o vencedor, quem ganhou a guerra, conta a história que ele quer para o mundo, né? Os índios são os terríveis, quando eles eram os donos da terra, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui, entre outras coisas. Estou citando exemplos pequenos. O saber, este saber, como a gente citou há pouco, também do Chico, os livros que nos trazem informações que a gente não teria acesso de outra forma, e poderiam fazer com que os pesquisadores avançassem muitas em determinadas situações. Mas a gente tem que ver que o principal da comunicabilidade dos espíritos é o consolo, é consolar. Tanto que o Chico poderia, e dizem que ele teria, mais livros de cunho científico, histórico, inclusive a história de Pedro, para trazer a gente, mas em um determinado momento ele se dedica a consolar. Ele se dedica a trazer notícias de familiares que partiram cedo para os familiares que ficaram. Se vocês lerem o livro Somos Seis, um desses casos, ele fala a história de Volquimar, que morreu com 19 anos. Não, 21 anos, 19 era o Álvaro, o irmão dela. Morre com 21 anos no incêndio do Joelma, que fez 50 anos o mês passado. E ela vai falar para a mãe que estava tudo bem, para a mãe ficar tranquila, que ela estava com o avô e que lá era bem melhor do que aqui, para ela ficar tranquila. Então, esse consolo para nos dar alento e para a gente passar a confiar mais e melhor. E a pluralidade das existências, né, que é essa questão da reencarnação, quem estuda um pouquinho de administração, conhece o infográfico que eu me baseei. Veja só, a gente acha que o homem inventa as coisas, inclusive metodologias. Poxa, o Criador está muito adiante de nós. Veja só como é maravilhoso um ciclo de planejamento e aprendizado que é a reencarnação, né? A gente aqui, planeja, a gente vai, alguns de nós, né? Vamos planejar, nós espíritas provavelmente temos essa possibilidade por acreditar na reencarnação. A gente planeja, aí a gente reencarna, tenta executar esse plano, depois a gente avalia o final da vida, no desencarne, identifica as possíveis melhorias, aonde eu errei, me reeduco e vou de novo para a reencarnação. E aonde é aplicada a lei de ação e reação, a energia que eu usei, se é boa, vai voltar boa para mim. Se eu usei uma energia ruim para prejudicar, para atrapalhar, vai voltar para mim. Simples assim, simples. E isso tudo, a espiritualidade se unindo de novo como uma fonte de saber, poderia trazer para a gente. A pluralidade dos mundos habitados, né, que também é um dos quesitos, um dos princípios básicos da doutrina.
Chico já falava das cidades de vidro no Pinga-Fogo de 1971. Ele falava que o homem, a partir daí, ia ter contato com as estrelas, com outros seres que nos fariam avançar rapidamente, desde que houvesse a evolução moral. E a nossa prova básica para a gente ter essa evolução moral é que não acontecesse uma guerra de extermínios nos próximos 50 anos, a contar de 1969. Aparentemente, nós passamos, né? E o principal, que é a existência de Deus. Nós não podemos ter essa dúvida de que existe um Deus nos momentos mais duros, mais difíceis da nossa vida, e todo mundo passa, né? E assim, o meu momento é mais difícil do que o do Valdir. O meu é mais, porque é meu, né? É meu. Ele toca nas minhas feridas. Às vezes o Valdir olha para o meu e fala: putz, isso daí eu passava com louvor, mas para mim é muito mais difícil. Por quê? Por que será? Porque realmente é para doer em mim, porque é algo que tem a ver com situações que eu vivi, que eu provoquei, que eu planejei, que eu elaborei muitas vezes para atingir aos outros, para chegar a alguma vantagem, que seja vantagem monetária, sexual ou de poder, e agora eu vivo aquela dor, aquela dificuldade, né, para que eu possa passar, entender que a dor do Valdir dói em mim do mesmo jeito, porque a gente não pensa, né? É aquela história, né? Tem até a questão dos invisíveis. Vocês já ouviram falar nisso? A gente passa pela rua por alguém com dificuldade, caída, eu não vejo, eu não estou vendo aquilo, é um invisível, porque eu não vejo, não quero ver. Agora, a casa espírita como um todo tem esse trabalho, né, de nos ajudar a ver os caídos. Não foi assim que Jesus disse? Como é que Jesus disse? Se vestir um desnudo, se alimentar um faminto, se dessedentar um sedento, se visitar na prisão, está fazendo a Ele. E não é fácil, gente. Agora, a casa espírita dá suporte para que a gente possa agir. Porque quando a gente age com um grupo, a gente perde esse medo, a nossa visão amplia e a gente começa a ver os invisíveis. Porque a gente tem que entender, Deus existe. E nós, como disse Emmanuel, e também corrobora depois André Luiz nas suas obras, Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Existem os co-criadores em plano maior, que ajudam o Criador na criação e na manutenção do universo. Jesus é um desses. Mas existem os co-criadores em plano menor, que somos nós. A gente não diz assim, na primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema do universo e criador de todas as coisas. Deus criou essa cadeira? Criou ou não? Deus criou essa cadeira ou não, gente? Aquela a que nós estamos sentados. Se Ele é criador de todas as coisas, Ele usa essa máxima que o Emmanuel disse, co-criadores em plano menor. Então houve um operário que criou a cadeira, que inventou a cadeira, mas esse operário foi criado por Deus. Então Deus passa a ser uma criação indireta de Deus, porque temos nós, os co-criadores em plano menor. Mas muitas vezes a gente se desvia, a gente se desvirtua. A Idade Média ainda tem os seus resquícios em nós, momento em que nós estávamos exageradamente envolvidos com a materialidade, as trevas tomaram conta de nós e nós criamos
a partir da ilusão do mal. Nós precisamos dobrar a esquina de novo, que foi a esquina de pedra, quando se quebra a nossa ligação com o cristianismo. Precisamos voltar a esse caminho. Nós pegamos a tangente, vamos voltar para a estrada principal, vamos seguir a Jesus. O fardo, o jugo com Jesus é suave e o fardo é leve. Nós precisamos ter essa convicção. Que todos tenhamos muita paz, gente.